Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda e eu ajudo as mães a desenvolverem a autoconfiança e a autoestima em seus filhos. Muitas mães, gente, me procuram preocupadas, aflitas, né, com as mentiras que seus filhos andam contando por aí. Então, eu resolvi abordar esse tema hoje. Vem comigo! Os principais motivos que levam as crianças a inventarem alguma história geralmente são derivações ou de uma fantasia, né, ou para escapar de uma bronca, né, tirar o deles fora. E antes de pensar em como agir, é importante saber que a mentira evolui conforme a idade da criança. Então agora eu vou passar algumas dicas de como lidar da melhor forma com essa situação tão delicada. Então, para os bem pequenininhos ali, a partir dos 2 aninhos, a mentira começa a aparecer junto com as possibilidades de organizar o pensamento deles. Por isso, a partir dessa idade, a criança já usa a imaginação com esse fim, o que pode ser confundido, então, com a fantasia. A mentira, então, ela é denominada, né, por nós, adultos, mas as crianças nessa idade, né, bem pequenas, assim, usam uma narrativa, assim, inventada que muitas vezes não sabem, né, que aquilo não corresponde à realidade. Né? Ou seja, se ela faz uma coisa errada e diz que não foi ela que fez para os adultos, por exemplo, o que ela está querendo explicar, o que ela está querendo falar é que queria que aquilo não tivesse acontecido. Né? Então não dá para chamar de mentira propriamente dita, né? Porque dificilmente ela consegue ter nessa idade um juízo de valor, tá, gente? Então a gente tem que perceber isso. Na realidade, a mensagem que ela está querendo trazer com aquelas palavras. E por isso os pais podem se sentir, às vezes, desconfortáveis, né? Porque querem chamar a atenção da criança, né? E é compreensível, mas ela não é tão eficiente, ela é um pouquinho eficiente, né? Então, ter uma postura, né, ao contrário, omissa, dificilmente também vai ajudar a criança a entender que existem limites entre a realidade e essa fantasia. Então, para a gente contornar esse tipo de mentira e ajudar a criança a poder entender, né, e a compreender, a dica é trazer essa situação que aconteceu para o concreto. Né? Então, se a criança quebrou um vaso, ela diz que não foi ela, por exemplo, as crianças, os pais, né, podem conversar e explicar que aquele vaso tinha uma função, que dentro dele, né, no ambiente da casa, né, as flores agora não vão ter mais lugar para ficar dentro de casa, né? Então fazer as crianças compreenderem a consequência dos atos dela. Os maiorzinhos, ali a partir então dos 6 anos, né, a criança aí já começa a ter um pensamento mais estruturado. Né? Então, é a idade em que começa a alfabetização, né? Que a criança começa a entender, né? E começa a ter a compreensão dos símbolos, dos códigos que são socialmente aceitáveis. Então, ela já começa a ter uma boa noção do que é certo e o que é errado. E muitas vezes ela busca na mentira uma forma de escapar de uma bronca, de um castigo, né? De uma punição. Também é a fase em que ela começa a desenvolver uma certa malandragem, vou dizer assim, né? Então, ela começa a ficar espertinha, sabendo que pode se safar de alguma situação. A dica aqui, então, é a gente ficar atento ao contexto em que a criança mentiu. Porque se a gente consegue perceber que as mentiras estão constantes, né? E as medidas punitivas não é que elas sejam ruins, né? Mas as crianças precisam entender o porquê que ela está sendo punida.
né? Então, a gente tem que ter o cuidado de mostrar que aquilo é algo ético, né? Fala de moral. Então, explicar, por exemplo, que esse tipo de comportamento pode prejudicar tanto as outras pessoas, né? Pode deixar as outras pessoas magoadas e tristes, por exemplo, quanto a ela mesma, né? Outra dica também é não deixar que a mentira se torne algo sem consequências, né? Em que a criança faz, os pais chamam a atenção e fica tudo por isso mesmo, né? Os pais precisam perceber que a honestidade é uma coisa a ser desenvolvida na criança e até mesmo em nós mesmos, né? Então, as coisas erradas precisam ser olhadas, explicadas, até que aquilo entre na cabecinha deles, né? Então, a gente precisa olhar para essas questões, né? Mas a gente tem também que ter o cuidado na hora de chamar a atenção. Porque se a omissão diante da mentira não é positiva, é algo ruim, o autoritarismo, a agressividade também não contribui para que a criança entenda, né? Uma vez que não exige que a criança reflita sobre o que aconteceu, né? E pode, né, entre outras coisas, até inibir a imaginação, né, da criança, que é necessária, né, fundamental para um desenvolvimento saudável do cérebro da criança. Então, sim, é preciso ser firme, mas demonstrar empatia, né? Mostre que compreenda a criança, né? Que a criança não teve intenção de fazer algo ruim. E sempre conversar, gente, explicar que às vezes as nossas atitudes são ruins para as outras pessoas, né? E que é por isso que a gente tem que pensar antes de tomar uma atitude, antes de agir ou antes de falar. E pensando nas crianças maiores ainda, né? Eu estou falando a partir dos 10 anos, né? Nessa fase, as habilidades sociais das crianças já estão muito mais avançadas, né? E junto com isso, a relação com os amigos, né, começa a mudar e a despertar, né, interesses que são diferentes. Então, começa a surgir as necessidades de sociabilidade, começa a ser importante ser popular, começa a aparecer a necessidade de autoafirmação. Então, a combinação desses fatores muitas vezes resulta em ações da criança para obter, né? Então, para conseguir o que ela quer. E às vezes, né, ela recorre então à mentira como uma forma, como um artifício para alcançar isso. Então, gente, é muito certo assim que a criança dificilmente age para machucar alguém ou para magoar os pais. Geralmente ela está muito mais ligada a questões de pressões sociais. E é preciso, né, gente, que haja uma autoafirmação da criança. Isso também faz parte do desenvolvimento dela. Então, enquanto pais, a gente precisa, né, compreender que isso tudo é importante, né? Chamar a atenção, sim, para o que é fundamental, mas não sem antes compreender, né, a questão da mentira toda, o que levou as motivações, qual foi o contexto que levou a toda aquela história inventada pela criança. E novamente, né, vou falar aqui para vocês, né, a conversa, como eu sempre falo nos meus vídeos, né, sempre o melhor caminho é da conversa e do diálogo, de trazer para o concreto, de lembrar a criança que há outras formas de socializar sem precisar partir, né, de algo inventado, né? Claro que nada disso, né, é válido na base, né, do faço o que eu digo e não faço o que eu faço, porque as crianças observam, então a gente também tem que ficar atento se não usa às vezes algum tipo desses artifícios. Porque se os pais não valorizam ou não praticam a sinceridade em casa, a criança passa a entender que a mentira é algo natural. Por isso, como eu sempre digo, a importância de dar um bom exemplo.
tá, gente? Espero, então, que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha esclarecido um pouquinho a respeito dessa palavrinha que nos preocupa tanto, que é a mentira. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.